Bom, mudando de assunto completamente, porque a gente vai falar de Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos entrou em uma situação de paralisação, famosa shutdown, na quarta-feira, depois do fracasso de uma última votação no Senado para aprovar um projeto orçamentário que estenderia o financiamento federal. O processo, conhecido como shutdown, tem como resultado o congelamento de parte dos serviços federais e pode ter um impacto real sobre a atividade econômica dos Estados Unidos. Para falarmos sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Contexto o Fernando Tibúrcio. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse assunto. Fernando, muito boa tarde. Obrigada pela gentileza de entrar conosco. Boa tarde, Neila. É um prazer estar mais uma vez aqui no Metrópolis. Estamos acompanhando aí desde o início da semana essa possibilidade desse shutdown, tudo isso por conta de um orçamento que não foi equilibrado, não chegou a um consenso sobre esse orçamento, principalmente no que dizia respeito à saúde, né? O programa de saúde norte-americano. Agora, deu-se a meia-noite de ontem, bateu o sino da meia-noite de ontem, o shutdown está acontecendo e já está paralisando alguns serviços lá nos Estados Unidos. De que forma essa paralisação está prejudicando o país norte-americano? Olha, de fato, a discussão sobre os programas de saúde, especialmente o Obamacare, que mostram linhas ideológicas diferentes, né, levou agora ao início ontem do shutdown e que paralisou muitos, basicamente paralisa todo o sistema público dos Estados Unidos, fora os serviços essenciais. Até museus, por exemplo, estão fechados. A agência ambiental, por exemplo, os serviços ambientais têm comprometido 87% das suas atividades, né? Então, é uma paralisação significativa que está engessando a máquina administrativa dos Estados Unidos. Bom, a partir de agora, então, a gente precisa esperar para saber de que forma isso vai prejudicar ainda mais os Estados Unidos e como vai funcionar uma articulação para que isso se encerre, para que esse shutdown se encerre, né, e possa haver aí a composição orçamentária, que ela possa ser aprovada, então. Olha, o governo Trump já é a primeira vez no atual governo que enfrenta um shutdown, mas enfrentou duas vezes, né, no governo passado, né? Em 2018 durou 34 dias. O que a gente percebe é que a retórica, o estilo muito de enfrentamento do presidente Trump cria dificuldades e o fato é que o clima está muito agastado em relação, sobretudo, aos senadores democratas, né? E é preciso, e é uma composição, basicamente, vai demandar o governo Trump fazer concessões, né? Sobretudo nos serviços de saúde, de não tirar benefícios, não reduzir substancialmente benefícios de saúde que foram concedidos especialmente no governo Barack Obama, e é uma negociação política, é preciso chegar num consenso, mas lembrando, como eu disse, que em 2018, final de 2018 e princípios de 2019, nós tivemos 34 dias de shutdown no governo do presidente Trump, no governo anterior. Falando sobre negociação política, qual é o imbróglio? Por que Congresso e governo Trump não entram num acordo? Qual é a discussão sobre esse programa de saúde? Basicamente, a linha é uma questão ideológica. Assim, o governo Barack Obama tinha uma visão, comparando, assim, por exemplo, aqui com o Brasil, de uma maior universalização do serviço de saúde. Já o governo Trump, seguindo uma linha mais conservadora, uma linha que é mais defendida pelo Partido Republicano, não concordava com
a extensão de serviços, né? Sobretudo custear uma parcela enorme ainda dos americanos, né, que estão fora do sistema de saúde, né, que os Estados Unidos não têm um sistema único de saúde como nós temos aqui. Então, basicamente essa é o foco da discussão. Bom, e agora, hoje mesmo eu vi que vai haver uma perda bilionária na área de turismo nos Estados Unidos também, ou seja, além de ter esse prejuízo por conta do shutdown, né, várias pessoas podem inclusive perder os seus empregos, ainda há um prejuízo um dinheiro que poderia ser recebido e inserido nos cofres públicos. Então, a perda é dos dois lados. Existe um prazo em lei ou existe alguma determinação que prevê a retomada dessa paralisação? Não, a paralisação, ela pode, normalmente, nós imaginaríamos uma semana ou até 2 semanas, que já seria uma paralisação grande, mas, como eu disse, no passado ela se estendeu por mais de 1 mês. E, sim, os prejuízos serão muito grandes. Está previsto, por exemplo, o enfrentamento que o presidente Trump quer fazer, diferentemente do passado, onde houve afastamento temporário, que são os furloughs, ele quer fazer um enfrentamento duro dessa vez, com demissões permanentes, né, que estima-se que até 200 mil funcionários públicos poderiam ser demitidos. Também há um enfrentamento em relação às agências, né, que eles consideram agências democratas, né, porque os seus integrantes vieram lá da administração Obama. Então, ele vai contingenciar, por exemplo, se fala em contingenciar 26 bilhões de dólares para estados que têm um alinhamento democrata, né? Então, é uma situação bastante pesada e que vai trazer reflexos aqui, em alguma medida, aqui para o Brasil. Não é o primeiro momento de demissão em massa que a gente vê nesse governo Trump, né? Já vimos ali, enquanto Elon Musk estava à frente também do departamento, houve uma demissão também de funcionários, de servidores que eles entendiam que não faziam sentido estar ali. Então pode ser agora um segundo momento de demissão de funcionários públicos, o que pode também acabar atrapalhando o funcionamento do serviço público no país, né? Exatamente, isso é um fato, exatamente. Agora, o senhor falou a respeito de poder prejudicar de alguma forma o Brasil. Como é que seria esse prejuízo? Como é que isso chegaria até aqui? Olha, nós temos que entender que nós estamos vivendo uma situação excepcional, que é a questão do tarifaço. Quando se soma a isso essa agora paralisação, um shutdown, nós temos desde problemas burocráticos como a paralisação das aduanas, né, a dificuldade de produtos entrarem no país, nos Estados Unidos, vai haver também uma redução das importações. Isso vai provocar uma redução das importações, que já estão, as exportações brasileiras, as importações americanas, né, que já estão, no caso das exportações brasileiras, muito afetadas aí pelo tarifaço. Esses momentos de shutdown também geram incerteza na taxa de juros, volatilidade cambial. Então, é um momento bastante complexo. A embaixada chegou a dizer também, aqui em Brasília, que isso poderia prejudicar a emissão de vistos, né, para os Estados Unidos, ou seja, mais um prejuízo para quem quer ir para os Estados Unidos, que precisa trabalhar, por exemplo, pode ser um problema. Sim, exato. Os serviços burocráticos de toda a ordem estão sendo afetados e, inclusive, os serviços consulares, né? Todos os serviços que não são essenciais são afetados pelo shutdown.
Agora, Fernando, havia essa expectativa, havia não, ela ainda existe, a expectativa de encontro entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula. Nessa semana a gente já ouviu dizer que esse encontro poderia acontecer fora dos dois países, em um ambiente neutro, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. O Brasil acabou sugerindo a Malásia, num encontro que teria, uma assembleia que teria na Malásia. Mas também começou-se a ouvir um burburinho hoje que, por conta do shutdown, esse encontro ainda pode ser postergado. Existe essa possibilidade? Eu acho que sim. Até porque todas as atenções do governo Trump vão estar voltadas para os problemas internos, né? Então é natural que o governo Trump postergue essas conversas bilaterais, né? No caso do Brasil, a ideia que o Itamaraty, uma das possibilidades que o Itamaraty contemplava ou contempla ainda é uma reunião em Kuala Lumpur, na Malásia, no dia 28 de outubro, né? Mas se estender o shutdown, isso eu imagino que é possível sim que isso possa ser adiado, né, postergado. Uma semana intensa, né, para os Estados Unidos. Houve aí a Assembleia Geral das Nações Unidas, né, reunião de vários países, de vários líderes dos países. Benjamin Netanyahu falando, delegações deixando o salão enquanto ele falava. No dia seguinte, houve reunião de Benjamin Netanyahu com Donald Trump, onde saiu ali aquela determinação de uma possibilidade de finalizar a guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas. Benjamin Netanyahu já veio a público depois dizer que não concorda com um ou outro termo que foi estipulado ali por Donald Trump. Ou seja, muita coisa para os Estados Unidos. Teve também o encontro do secretário de guerra, agora não é mais secretário de defesa, secretário de guerra com os militares nos Estados Unidos. Então, uma semana muito cheia, dos 10 últimos dias para cá, 10 dias muito cheios aí para o governo norte-americano, né? É verdade. Uma vitória que poderia ser atribuída ao governo Trump, né, nesse plano de paz, né, para Gaza, mas por outro lado também um enfrentamento muito grande aí com as Forças Armadas, né, com essa qualificação que o presidente Trump fez aí de generais e almirantes gordos, e uma coisa um pouco fora do tom e realmente uma semana muito intensa. E a gente continua acompanhando. Eu peço a gentileza que, se o senhor puder, volte aqui nos outros dias com a gente para a gente falar sobre esses assuntos. Vamos ver como é que se dá essa continuidade do shutdown nos Estados Unidos. Tem promessa de invasão norte-americana na Venezuela, ainda tem esse acordo com Benjamin Netanyahu, ainda tem encontro entre Trump e o presidente Lula, ou seja, muita coisa para a gente falar. Fernando Tiburcio, muito obrigada pela participação aqui no Contexto. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês.